Eu quero contigo dar continuidade a esse culto, meditando na palavra de Deus que temos abordado já em algumas semanas. Eu quero ler o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. Nós iremos trabalhar a seguinte temática: o preço da piedade autêntica. Diz assim um texto bíblico: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Vamos orar? Senhor, fale ao nosso coração. Trata-nos nesta noite e que todos possam ser alcançados por sua boa nova. Nós oramos agradecidos, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Quando o apóstolo Paulo, o autor humano desta carta, porque o autor divino é o Espírito Santo, ele escreve, e nesse trecho do texto, nós temos uma evidência muito grande sobre como lidar com o sofrimento. Como nós lidamos com o sofrimento? Como você lida com o sofrimento? O texto, ele tem uma palavra que está enfatizando tudo. E essa palavra é todos. A ideia é de sem exceção. Todos nós passamos por sofrimentos, perseguições. Quando falamos da vida cristã, podemos dizer que não há categoria de cristão verdadeiro que esteja isenta dessa realidade. O ensino de Paulo não permite pensar que a perseguição é um fenômeno somente reservado a alguns chamados, entre aspas, supercristãos. Não é isto? Ou somente para missionários no campo perigosos. Não. Podemos dizer que a norma para a vida cristã não é a aceitação pelo mundo, mas a oposição do mundo. Ser fiel a Cristo é se tornar alvo do mundo. O pastor John Stott disse isso. Então, como olhar para esse texto e não ser desafiado a entender que o sofrimento, ele é uma pauta na vida do cristão? Se você não é alvo do mundo, você é cooperador dele. Não tem a isenção, não existe uma isenção. É uma prerrogativa de vida. Continuando a olhar para o versículo, o texto diz que todos aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. A ideia é o seguinte: os que desejam viver de maneira piedosa. A proposta aqui é de um desejo intencional. Eu escolho viver de maneira correta. E esta maneira correta não agrada a todos. Viver piedosamente em Cristo não é um acidente. Acordei e vou viver. Não, não é assim. Acordei e vou viver de forma piedosa para Cristo. Não. Mas uma escolha de vida contínua, de obediência e santidade. A fonte da perseguição não é uma mera religiosidade, mas uma vida centrada em Cristo. O grande problema não é simplesmente viver para agradar, mas viver agradando a Deus. A proposta desse mundo não é contra uma religião genérica, não é isto, mas contra a piedade autêntica daqueles que refletem o caráter de Cristo. Se você reflete o caráter de Cristo, você está no confronto dos valores desse mundo caído. É um embate, é viver na contramão. Não sei se em algum momento, por descuido ou por imprudência, você pegou a contramão, mas
A contramão é perigosa. E aqueles que querem viver de acordo com a palavra de Deus padecerão perseguições. Isso não é novo, isso é antigo. Isso não é algo que o Novo Testamento apresenta ou os nossos dias. Olhe lá, desde o tempo do Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento, a perseguição tem sido algo constante, tem sido uma pauta constante na vida daqueles que querem resplandecer Cristo. Olhe lá para os primeiros capítulos, para ser mais preciso, olhe para o capítulo 4 de Gênesis. Abel foi morto por Caim por causa da sua justiça. Hebreus trabalha muito bem essa temática quando diz isso, lá em Hebreus capítulo 11, verso 4. Porque ele foi morto, porque ele agradou a Deus e o seu irmão o matou. Os profetas foram perseguidos e mortos por denunciarem o pecado. Mateus capítulo 5 fala sobre isso. Olha, a voz que clamava no deserto foi morto por denunciar o pecado. E Cristo, o nosso sumo exemplo de sofrimento por piedade. Lembre-se o que o profeta Isaías disse lá no capítulo 53. Olhe para a Bíblia como um cordeiro. Ele foi levado ao matadouro. Por causa de quê? Por não cumprir o querer deste mundo. Olhe para os nossos irmãos da época da igreja primitiva, no primeiro século. Quantos foram encarcerados, jogados nas prisões frias? Quantos foram dilacerados pelos leões, pelas bestas feras, nos coliseus da vida? Mas nós podemos dizer o seguinte: quando Cristo chama um homem, Ele o chama para morrer. A vida em Cristo é uma vida de entrega à morte todos os dias. Timóteo não apenas ouviu as palavras de Paulo, mas viu o seu estilo de vida. Timóteo, ele estava atento como Paulo vivia, viu a coragem em meio às aflições, a perseverança em Cristo. Isso deve me encorajar, isso deve te encorajar a entender que em meio às dificuldades, às provações, nós temos referências ao nosso redor, e a Bíblia está cheia disso, de referências. O verdadeiro discipulado é feito de exemplos vivos, não somente de discurso. A pessoa pode falar, mas ela não vive aquilo, aquelas palavras estão simplesmente vagueando, longe da realidade. O discipulado, ele é ensinado. Mas existe um preço da fidelidade. O preço de ser fiel a Cristo. Ser fiel a Cristo implica enfrentar rejeições. Você nunca será bem aceito em todos os lugares. Porque não sei se você já percebeu, uma luz acesa incomoda aqueles que estão com os olhos na escuridão. Ser fiel a Cristo implica em ser mal entendido. O nosso discurso é um discurso que não é abraçado pela sociedade. Existem muitas ideologias, mas o que a Bíblia diz confronta o que a sociedade quer dizer. Ser fiel a Cristo implica em isolamento social. Como assim, pastor? É melhor você ficar sozinho do que mal acompanhado. Existem muitos momentos que você precisa se isolar, se afastar, porque a Bíblia diz que existe uma má companhia. Escárnios, perseguições, enfim, uma vida que agrada a Deus frequentemente desagrada a sociedade. Meus irmãos, olhem para a sociedade. Você que já viveu alguns anos aqui nessa terra, de repente está lá com seus 30, 40, 50 anos ou até mais. Vivemos uma sociedade aparentemente mais depravada do que quando éramos mais novos.
não respeitam mais as pessoas, não respeitam uns aos outros, perderam o senso de religião, de conceito de Deus, não respeitam mais a Deus. Onde vamos parar? Eu quero contigo ainda pensar sobre uma perspectiva realista sobre a vida cristã. A piedade, ou viver uma vida que agrade a Deus, não nos isenta de tribulações, pelo contrário, faz com que sejamos alvos de oposição do inimigo no mundo. Pedro reforça isso, nosso irmão Pedro. Ele escreveu na sua primeira carta, capítulo 4, verso 12, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. A expressão fogo aqui dá a ideia de purificação, de algo que venha moldar, trazer um molde às nossas vidas. É como aquele aço derretido que pega a forma do molde, mas porque ele foi aquecido. O livramento sempre será real, mesmo na dor. Deus não promete ausência de sofrimento, mas a presença constante dele no sofrimento. Amém? O livramento, ele pode acontecer, ele pode surgir, ele pode vir de três formas um pouco diferentes. A primeira delas é o livramento da perseguição, do problema. É quando Deus impede que o sofrimento nos alcance. É um livramento de Deus. Sim ou não? Sim. Mas o livramento pode ser também na perseguição, ou seja, fornecendo graça suficiente no meio da situação. Mas também pode ser livramento através da perseguição, levando o crente para a glória eterna. Não foi assim que aconteceu? Como disse no começo, nos coliseus da vida? O livramento daqueles que foram como mártires não foi tirar daquele local, mas é levar para a eternidade. Como aquilo que Paulo disse: o Senhor me livrará de toda obra maligna e levará salvo para o seu reino celestial. Olhe para Cristo como supremo exemplo de piedade no momento de perseguição. Cristo foi injustamente acusado, maltratado, rejeitado, crucificado, não por fazer mal, mas por viver a verdade e revelar a vontade de Deus. O autor aos Hebreus nos chama a olhar para Ele. Olha o que diz Hebreus 12, verso 2 e 3. Fixemos os olhos em Jesus, que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. O que Deus está falando conosco é o seguinte: olhe para o sofrimento de meu filho na cruz, e não permita que o desânimo aborde, que abrace, que esteja no barco da sua vida. A nossa união com Cristo também nos ensina. Olha o que diz, João capítulo 15, verso 18 e 20, diz assim: se o mundo os odeia, tenha em mente que antes odiou a mim, disse Cristo. Se eles me perseguiram, também perseguirão vocês. A perseguição, ela é o cinzel de Deus, aquilo que esculpe, aquilo que trabalha, aquilo que talha as nossas almas, a conformidade da imagem de Cristo. A cruz precede a coroa. Se estamos sofrendo por causa de Cristo, deveríamos louvar e bendizer o nome de Deus. Se você está sendo desprezado, zombado, discriminado, ou até mesmo sofrendo fisicamente por causa da sua fé, saiba que você está na companhia dos heróis da fé, e o próprio Senhor Jesus Cristo está contigo. Guarde isso no seu coração. A dor, o sofrimento atual, aquilo que está acontecendo agora,
é algo que um dia passará. É algo temporário, mas a glória vindoura é eterna. Então começa a vislumbrar o que Deus tem guardado para ti. As dores do momento, elas vêm como um auxílio para o nosso aprendizado, são pedagógicas. Deus usa a oposição para fortalecer nossa fé, purificar os nossos afetos e tornar mais visível o mundo, a beleza de Cristo em nós. Eu quero que você saia daqui sabendo o seguinte: como filhos de Deus, sofreremos, mas como filhos de Deus, temos o amparo do Pai. John Piper, certa vez, disse o seguinte: a dor de hoje é o palco da glória de amanhã. Nosso irmão Tiago, lá do primeiro século, disse: bem-aventurado. Você sabe o que é bem-aventurado, não sabe? Feliz. Bem-aventurado quer dizer feliz. Bem-aventurado um homem que persevera na provação. Em outras palavras, que permanece firme diante das dificuldades. E ele explica: porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Diante da provação, clame pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Está difícil para tantas outras pessoas também. A sua dor não é uma dor isolada, única. A sua dor, ela participa das dores daqueles que são de Cristo, daqueles que querem viver para Cristo, porque o texto diz: aqueles que querem viver de forma piedosa, padecerão perseguições. Que ao meditarmos nesta palavra, sejamos fortalecidos para enfrentar os desafios que surgirem, porque eles virão, mas que a fidelidade a Cristo permaneça, que a convicção em meio aos sofrimentos venha lembrar, trazer o vislumbre daquilo que nos aguarda. Eu quero terminar com uma pequena ilustração. Eu quero falar sobre o testemunho da rosa no asfalto. Não sei se você já ouviu, eu quero ler um texto para você. Imagine uma rosa crescendo em meio a um asfalto. O terreno é duro, é seco, é inapropriado, é hostil. Não há nutrientes, não há sombra, não há cuidado humano. Tudo ao redor conspira contra a sobrevivência da rosa. E, no entanto, ali está ela, uma rosa viva, com as suas pétalas vibrantes, contrastando com o cinza árido do chão rachado. Agora pense comigo o seguinte: por que essa rosa chama tanta atenção? Ela é notada justamente porque é diferente do ambiente ao seu redor. Sua cor, seu perfume, seu tamanho, sua estrutura, sua beleza. Tudo nela grita contra a feiura e a aridez do mundo em que ela nasceu. E por isso mesmo ela se torna um alvo. As pessoas podem querer arrancá-la, provavelmente os carros atropelá-la, o calor pode tentar até queimá-la, o próprio asfalto parece querer sufocá-la. Da mesma forma é a nossa vida. O cristão piedoso é como essa rosa no asfalto deste mundo decaído. Sua vida, seu caráter, suas atitudes, suas escolhas, sua fidelidade a Cristo contrastam com o ambiente moral e espiritual ao redor. O mundo, a sociedade que está corrompida pelo pecado, pode até tolerar, mas quando alguém começa a exalar o perfume de Cristo, inevitavelmente há uma reação hostil. Eu gosto muito de um pregador, e vocês sabem, eu cito ele quase sempre, o pastor Spurgeon.
Ele disse o seguinte: se você nunca encontrou Satanás de frente, talvez seja porque está caminhando na mesma direção que ele. O mundo, a sociedade está de mal a pior. Existe uma luz acesa, são as igrejas de Cristo Jesus, pregando a palavra, orientando por meio das Sagradas Escrituras. Enquanto estamos aqui, nós passamos por dificuldades. Assim como a rosa no asfalto, o cristão autêntico, aquele que quer viver para Cristo, não passa despercebido. A perseguição não é um sinal de fracasso espiritual. Pastor, eu estou passando por sofrimento, eu estou passando por provação, então eu sou um crente fraco. Não, mas de fidelidade autêntica. Porque aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. A vida piedosa em Cristo é um testemunho vivo, que há algo incomodando essa sociedade. Os valores que a palavra de Deus apregoa são valores contrários a muitos valores que estamos vendo nos dias de hoje. Não tem como passar sem ser percebido, e não tem como passar sem sofrimento. Mas em meio a todos os sofrimentos, o Senhor está contigo. Você crê nisto? O Senhor está contigo. É o grande Emanuel, é o Deus conosco. O Senhor não abandonou e não vai te abandonar. A palavra do Senhor garante que você está nas mãos dEle, e há uma garantia eterna que o Senhor há de cuidar de você. Vamos orar ao nosso Deus? Você poderia fechar os seus olhos e reconhecer que existe um Deus que sustentou a sua vida até agora e há de sustentar sempre. Senhor nosso Deus e Pai, louvado e bendito seja o Senhor, o cuidador de nossas vidas. Ó Deus, como lemos nesta noite, Deus, nos prepare para todos os embates que surgirem. Que as dificuldades, elas possam ser amenizadas com a Tua presença. Que a Tua graça seja realmente mais do que a própria vida. Ó Deus, que em meio a tudo isso, nesta noite, ó Pai, fortaleça aqueles que estão sofrendo. Fortaleça, Deus, fixando na rocha dos séculos, que é o Senhor. Toma cada vida ao alcance desta mensagem. Traga robustez, força em meio a momentos de fraqueza. Alimente a fé com a esperança viva. Que haja júbilo num coração que está passando por provações. Ó Deus, só o Senhor pode fazer isto. Ó Deus, que saiamos daqui alimentados com a Tua palavra. Nós oramos agradecidos, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém? Meus irmãos, o meu desejo, o meu querer, é que você saia daqui fortalecido com esta palavra. Que não é algo estranho que está acontecendo na sua vida. Pastor, eu me consagro, eu me dedico, eu me empenho, e eu vejo só dificuldades, problemas, e aí tem pessoas ao meu redor que não querem nem saber de Deus, e estão vivendo uma vida tranquila. Essa não é a grande diferença. A Bíblia diz que a diferença será vista no final, daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. Eu quero te encorajar a depositar sua confiança no Deus Todo-Poderoso, aquele que já agiu na sua vida várias e várias vezes, e Ele não para de agir. O Deus que nós servimos, o Deus que foi apresentado por meio da palavra dEle, o Deus que você ouviu sobre Ele, esse Deus, Ele continua a agir
na vida daqueles que confiam na sua palavra.